Nesse acampamento no combate da oração, onde nós estamos declarando a minha casa é casa de oração. E dentro daquilo que o Espírito Santo foi me conduzindo, me direcionando na proposta, eu me perguntava, o que é orar com o espírito de liberdade e o que era orar, que é a mesma coisa, na liberdade do espírito. E eu fiquei me questionando durante todo esse tempo em preparação para esse acampamento. E Deus foi me dando algumas direções, a partir também de um livro do Papa Francisco, na verdade, do cardeal Bergoglio, que se reuniu com um judeu e com um irmão pastor evangélico para refletirem sobre a oração. E eu fui percebendo ali a direção que Deus queria me dar para essa pregação, e eu já quero dizer para você: orar com o espírito de liberdade, orar na liberdade do espírito, é orar com coragem, é ter a coragem de orar, é ter a coragem de se colocar na presença de Deus com destemor, com ousadia, usando a palavra do apóstolo Paulo, uma palavra que o Monsenhor Jonas Abib gosta muito de usar e sempre usou nas suas pregações: orar com parresia, com destemor, com atrevimento. Por isso eu quero convidar você para nós vislumbrarmos algumas figuras que apresentam a nós esse destemor, essa ousadia da oração. Abra sua palavra em Gênesis, no capítulo 18, lá no Antigo Testamento. Abra sua palavra, Gênesis, no capítulo 18, versículo 22. Aqueles três homens visitam Abraão, e quando eles estão se direcionando para Sodoma e Gomorra, porque Deus faria cair fogo, destruir Sodoma e Gomorra, e eles não tinham revelado a Abraão qual era o intuito, a intenção de Deus, a palavra vem ao coração deles e eles dizem: não, eu não posso esconder nada de Abraão, eu não posso fazer algo sem falar com esse meu amigo íntimo que é Abraão. E nós vamos ver o versículo 22. Partindo dali, os homens se dirigiram a Sodoma, enquanto Abraão ficou ali na presença do Senhor. Onde Abraão estava? Não escutei. Abraão ficou ali na presença do Senhor. Então, aproximando-se, Abraão disse: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso os exterminarias? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça. Veja se Abraão não está sendo ousado. Não parece, numa leitura superficial, que Abraão está dando um conselho para Deus? Um homem. Mas o Senhor vai cometer injustiça? O Senhor não é um Deus justo? O Senhor vai exterminar o justo junto com o ímpio? Não é possível. Olha a ousadia de um homem orante, de um homem íntimo, de um homem capaz de entender que a oração dele pode mudar o curso de uma história, mas que a intimidade que ele tem com aquele ao qual ele fala é tamanha que lhe dá a liberdade de colocar-se diante desse Deus grande para conhecer realmente quem é esse Deus, para ver qual é o intuito, entre aspas, qual é o caráter desse Deus. Porque, amados, uma palavra que nós vamos ver no hebraico para significar oração, reza, é uma palavra com 3 letras que significa entrar em juízo, em litígio com alguém. Esse alguém maiúsculo.
com Deus. Abraão entra em juízo de oração. E ele questiona: o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Essa palavra rezar em hebraico, ela significa isso com 3 letras: entrar em juízo. E é exatamente o que Abraão está fazendo. Ele está ousadamente em oração, questionando a Deus: olha, a sua atividade vai ser essa mesmo? A sua atitude vai ser essa mesmo? O Senhor vai destruir uma cidade com 50 justos? Se tiver 50 justos nessa cidade, essa cidade vai ser destruída? E Abraão obtém uma resposta. Deus revela a Abraão quem ele é. O Senhor respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, eu perdoarei por causa deles a cidade inteira. Veja, Deus já mostra para Abraão, nesse juízo de oração que Abraão entra, nesse litígio, nesse questionamento, Deus já revela para Abraão qual é a sua personalidade. Teologicamente nós vamos escutar uma palavra chamada atributo. Um atributo de Deus é que o nosso Deus é misericordioso. Ele é um juiz misericordioso. E ele está dizendo: se eu encontrar 50 justos, essa cidade toda vai ser perdoada, inclusive os pecadores que nem pediram perdão. Olha a face misericordiosa de Deus, que se revela diante do coração do homem orante, que se coloca em juízo diante de Deus, que coloca-se na brecha da oração. É o Senhor que responde, é o Senhor que na oração dialoga. Eu quero dizer para você, se a sua oração é um monólogo, você não está orando, combatente. Se você é alguém que só fala e não ouve a voz de Deus e não escuta a resposta, isso não é oração, porque a oração é dialógica. Ela é um diálogo, aonde eu falo, mas aonde eu silencio para escutar. Deus responde a oração. Ele respondeu a oração de Abraão. Como nós temos orado? Qual tem sido a qualidade de oração que nós temos apresentado para Deus? Ela tem sido somente um monólogo. Eu chego na capela e acho que eu estou adorando. Falo dos meus problemas, viro as costas e vou embora, e não escuto a Deus. Geralmente essa oração, ela não produz em nós frutos. A gente está até orando. Vamos imaginar, nós vamos entrar no santuário Pai das Misericórdias quando ele estiver pronto. O santuário vai estar pronto. E aí eu estou lá fazendo um juízo, tá? Eu estou lá ajoelhado, adorando o Senhor, e chega um casal de turistas religiosos. Vamos imaginar que são turistas. E aí o marido fala assim: tira uma foto de mim em oração. E ele vai lá, faz uma pose. Aí a mulher vai lá, clique. Depois ele fala para a mulher: tira uma foto daquele padre ali que está rezando. Qual é a diferença? Se você olhar a foto, os dois estão rezando, apesar dele ter feito só uma pose, no meu julgamento. Talvez até na pose ele se colocou diante de Deus e orou. A gente não pode julgar o coração, mas não existe diferença. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes nós chegamos diante de Deus, despejamos tudo que nós temos, mas nós não damos tempo para Deus responder aquilo que nós falamos. Não damos tempo para Deus responder o juízo, o litígio que nós ali fizemos. Talvez nós até fomos lá: Senhor, está difícil, o combate está tremendo, essa situação de enfermidade na minha casa, está tudo muito penoso, até a minha vida na igreja, ela está um pouco comprometida, eu estou muito vazio. E levanta e vai embora, mas não espera a resposta de Deus. A oração é um diálogo ousado como esse de Abraão. E eu pergunto para você: você tem chorado por alguma cidade? Você tem intercedido por alguma cidade? Pela sua? Pelo menos? Porque um combatente é um intercessor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave,
amor sem fim.